E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa última videoaula da disciplina, nós vamos continuar falando de antibiótico. Vamos falar do uso racional dos antibióticos. Vamos falar também de antibiótico terapia e de antibiótico profilaxia. Pois bem, vocês sabem que os antibióticos são uma classe de medicamento utilizado para combater micro-organismos. E aí vamos revisar um pouquinho o conceito de antibiótico novamente, né? Mas vamos lá. Então, os antibióticos são substâncias químicas, naturais ou sintéticas empregadas no uso e o combate de doenças infecciosas, inibindo ou destruindo os micro-organismos patogênicos. Como eu falei para vocês, os antibióticos eles estão relacionados basicamente ao combate das bactérias. Então, nós vamos usar antibiótico para combater bactérias. E o uso racional dos antibióticos nas infecções bacterianas, certo, requer o isolamento e a determinação de sensibilidade do agente infectante. Como eu falei lá naquele slide passado, esse isolamento do agente infectante ele está relacionado ao exame chamado de antibiograma. Porque nesse exame de antibiograma eu vou identificar a bactéria. Então assim, não tem essa de usar antibiótico para qualquer suspeita de infecção. Dando continuidade aqui nos slides. Então, a base lógica para o início do tratamento empírico, ou seja, quando eu não sei qual agente está causando a infecção bacteriana, é apoiada na avaliação clínica do paciente, na história da doença, no exame físico meticuloso e nas informações de exames laboratoriais. Na presunção e na etiologia bacteriana, como eu falei para vocês na aula passada, existem alguns grupos de antibióticos específicos para algumas partes do organismo. Até falei que a cefalexina é um antibiótico de primeira escolha nas infecções relacionadas à pele. No conhecimento da história natural da doença e nos padrões epidemiológicos, nos locais, na avaliação do paciente, na presunção e na etiologia bacteriana e no conhecimento natural das diversas histórias. É aquela questão, por mais que os antibióticos eles precisem a gente identificar qual é o agente causador da infecção, muitos antibióticos eles têm um local de especificidade de ação no nosso organismo, como por exemplo a cefalexina nas infecções relacionadas ao tecido epidérmico. E alguns antibióticos, como por exemplo a norfloxacina, em algumas infecções relacionadas à região do sistema urinário, infecções urinárias. Então, assim, devido a esse conhecimento, às vezes não se faz nem o antibiograma e o médico passa o antibiótico de acordo com a etiologia bacteriana e de acordo com a história natural das doenças. Agora vamos falar de antibiótico terapia. Bom, a antibiótico terapia é a terapia a partir de antibióticos, ou seja, nós vamos promover o tratamento com o uso de antibióticos. E para ter isso bem nitidamente, como é que nós vamos entender? Primeiramente, o paciente ele chega para o médico com um relato de sintomas. Então, o médico vai avaliar sintomas no paciente. Diante desses sintomas, ele vai fazer uma interpretação. Após essa interpretação, ele vai incluir e vai excluir determinadas circunstâncias até tomar uma decisão de prescrever prescrição de um antibiótico. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o esqueleto básico de uma interpretação através do exame clínico do paciente. Quando ele faz a opção pela prescrição de um antibiótico, ele vai estar se baseando em diversas coisas, principalmente regiões do organismo.
regiões orgânicas. Segundamente, na sintomatologia. Depois, na presença do próprio sítio infeccioso. A infecção, que ela é principalmente demonstrada pela presença de febre, pelos sinais flogísticos do processo infeccioso. E, segundamente, o conhecimento que ele tem em relação a antibiótico terapia. Vamos entender isso melhor. Um dado paciente chega ao médico com relato de problema de garganta. Ele chega queixando-se de garganta irritada. A queixa está relacionada à garganta. Nesse exato momento, o médico ele vai pensar nas seguintes coisas. Pode ser um resfriado, pode ser uma situação recorrente de infecções de garganta. Aí ele vai questionar esse paciente se isso é recorrente, se isso aparece nele com uma certa frequência. Aí o paciente vai dizer que geralmente, quase todos os meses, ele tem problema de garganta, já fez tratamento disso, aquilo. Então, nesse exato momento, o médico vai entender que isso é um processo infeccioso recorrente. Aí ele vai fazer a opção por um determinado antibiótico. Geralmente, os antibióticos que atuam na região do sistema respiratório. E especificamente a nível de cavidade oral. Então, assim, antibiótico terapia, pessoal, é o uso dos antibióticos no tratamento do paciente. Mas esse uso ele tem que ser um uso, certo? Racional. O que seria um uso racional? Baseado em tudo isso aqui que eu falei para vocês. Baseado em sinais, sintomas. Aí se toma uma decisão de prescrição de determinado antibiótico. Não o uso irracional, que é aquele uso onde o próprio paciente, ou seja, qual decisão for por qualquer influência, ele toma a iniciativa de tomar um antibiótico simplesmente porque sentiu determinado probleminha, não sabendo se aquilo se trata realmente de um processo infeccioso. Assim, pessoal, vamos entender mais um pouquinho as coisas aqui. Então, antibiótico terapia é a terapia, o tratamento com antibióticos. Então, eu vou usar um antibiótico X para fazer o tratamento de uma determinada doença de acordo com os sintomas que foram relatados para o médico. Mas por que eu trouxe esse slide aqui para vocês? Para frisar o seguinte ponto. Então, os antibióticos, esse antibiótico X, quando ele é administrado no paciente, ele tem que chegar em quantidades suficientes no organismo desse paciente, no local do processo infeccioso, certo? Ele tem que chegar em uma quantidade suficiente para agir de duas formas. Então, esse slide é para explicar essas duas formas de ação que os antibióticos possuem. Então, nós vamos ter antibióticos que são bacteriostáticos. O que é um antibiótico bacteriostático? É aquele antibiótico que ele não mata a bactéria, ele vai apenas inibir o crescimento bacteriano. Você tem numa região lá uma colônia de milhões de bactérias, é tomado um determinado antibiótico, onde ele tem a classificação de bacteriostático, ao ser administrado por vias diversas que nós já estudamos, ao ser absorvido, circular por todo o organismo do paciente, ele vai chegar no local onde está o processo infeccioso. E chegando no local onde está o processo infeccioso, ele vai fazer apenas isso aqui, inibir o crescimento bacteriano. Digamos se lá tem 100 mil colônias, daqui a tantos minutos ou horas continuará as mesmas 100 mil colônias. Essas bactérias elas não vão se reproduzir e o organismo vai continuar fazendo o processo de morte, matando essas bactérias, principalmente através das células macrófagas, e elas não se reproduzem. Então esse é o bacteriostático, e aí o paciente vem a ter uma melhora. Já outros tipos de antibióticos, eles serão chamados de bactericidas. O que é um antibiótico bactericida? É aquele que mata a bactéria. É aquele que vai passar para dentro da célula bacteriana, de acordo com aquele slide da aula anterior que eu falei, os mecanismos de ação dos antibióticos,
vai ou inibir alguma estrutura da proteína, da membrana da bactéria, ou vai se inserir no DNA da bactéria, no RNA da bactéria, e vai fazer com que essa bactéria morra, porque ela não vai ter estrutura de sobrevivência. Então, essa é a diferença básica. Aí vocês devem se perguntar, mas por que todo antibiótico não é bactericida? Por que todo antibiótico não mata logo as bactérias e impede essas bactérias de se reproduzirem? É porque é uma característica particular dos antibióticos. Em algumas situações, não há necessidade de se tomar um antibiótico, digamos assim, entre aspas, muito potente como esses daqui. Basta tomar apenas um antibiótico que vá impedir essas bactérias de se reproduzir, e elas não se reproduzindo, o organismo vai matando elas e aí o indivíduo tem um estado de melhora. Então é assim que as coisas funcionam em relação a esse mecanismo de ação ou modo de ação dos antibióticos. Então, entendido isso, vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar da susceptibilidade e resistência aos antibióticos. Então, como eu falei para vocês, o antibiótico, para ter uma ação eficaz no organismo, ele precisa chegar em concentração do antibiótico no local da infecção. Então, essa concentração tem que ser uma concentração ideal no local da infecção. Deve ser suficiente para ou inibir o crescimento bacteriano e não ser tóxico ao organismo. Porque vocês viram que, em relação à farmacologia, nós estudamos que determinados medicamentos terminam sendo tóxicos ao organismo. Então, para que ele tenha a ação específica dele, vocês não podem esquecer que ele tem que chegar em uma quantidade suficiente no local da infecção, certo? Então, vamos entender o seguinte: digamos que a infecção é no pé. O indivíduo está com um processo infeccioso, pronto, está com uma unha encravada, e isso gerou um processo infeccioso com a presença de pus. Aí ele vai falar com o médico vê o problema e passa o antibiótico de primeira escolha para essa situação, que é a cefalexina. Cefalexina 500 mg por via oral. Como é que irão ocorrer as coisas? Esse paciente vai tomar antibiótico por via oral. Esse medicamento vai demorar um certo período para ser absorvido, porque vai para o estômago, vai sofrer processo digestivo, vai passar para a corrente sanguínea, vai passar para o metabolismo do fígado e sucessivamente. E após estar biodisponível, ou seja, estar circulando no sangue do paciente, é que ele vai chegar nessa região bem aqui. Chegando nessa região, ele tem que chegar em quantidade de concentração ideal para melhorar o processo infeccioso. Então, assim, aí está uma das causas de desenvolvimento de resistência, porque quando muitos pacientes acham que estão tomando antibiótico da maneira correta, eles usam o que a gente chama de subdose, eles usam uma dose inferior à dose ideal para poder resolver o problema. Então, assim, quando as defesas do hospedeiro estão ok, utiliza agente bacteriostático. Como eu falei a vocês, se o hospedeiro está bem, quem que é o hospedeiro? O paciente. Ele está bem, ele não está tão mal com a situação do processo infeccioso. Então, não há necessidade de eu utilizar um antibiótico muito potente. Basta utilizar um antibiótico que vai inibir o crescimento bacteriano. E as defesas do hospedeiro diminuída, eu faço uma requeição de agentes bactericidas. Por exemplo, o médico identifica um processo infeccioso em um paciente com HIV positivo. Então, nesse paciente, não tem por que ele passar um bacteriostático. Ele vai passar um bactericida, porque já é um paciente que tem uma imunidade deficiente. Então, vamos continuar no próximo slide. No próximo slide, nós vamos falar de resistência bacteriana. Então, assim, quais são as causas de resistência bacteriana? Por que as bactérias
elas desenvolvem resistência aos antibióticos e os antibióticos se tornam ineficazes no tratamento de algumas infecções. A principal causa é essa: o fármaco não atinge o local da ação. Como eu falei a vocês, aqui é uma questão chamada de subdose do medicamento. É aquela famosa história: o paciente acha que para qualquer problema no organismo dele, a amoxicilina resolve. Geralmente a amoxicilina, de acordo com o peso e a idade, ela é passada numa determinada dose. Aí eu tenho um adulto que pesa 70 kg, vai tomar 5 ml de amoxicilina uma vez ao dia. Isso aí é uma subdose, pessoal. Isso é uma dose que não vai servir para coisa nenhuma. Apenas para selecionar bactérias que já são naturalmente resistentes à amoxicilina. Então, assim, a membrana de bactérias Gram, que as substâncias polares não atravessam, essas bactérias Gram são uma classificação num grupo de determinadas bactérias, onde elas apresentam uma substância na membrana onde o antibiótico não passa para dentro da célula bacteriana. Estão relacionadas também às mutações bacterianas, onde é alterado o transporte ativo da célula bacteriana, certo? E também as bombas de fluxo transportam fármacos, como está relacionada a esses antibióticos bem aqui, onde a maioria das bactérias já desenvolveram processo de resistência bacteriana. Então, o que vocês têm que entender, além dessa coisa muito minuciosa que está muito relacionada à microbiologia, é que a dose relacionada ao tratamento de determinada doença infecciosa bacteriana, ela tem que ser uma dose ideal, certo? Por causa das subdoses que vão apenas selecionar bactérias que já são naturalmente resistentes. E continuando o assunto sobre resistência bacteriana, vamos entender esse esquema aqui para a gente fixar como é que essas bactérias transmitem essa resistência e as outras bactérias também se tornam resistentes. Então, aqui esquematicamente nós temos aqui a célula bacteriana. Isso aqui é uma célula bacteriana. Lembrando a vocês que a célula bacteriana ela é uma célula procarionte, ela não tem um núcleo definido, porém ela tem uma membrana plasmática e o material genético aqui, que é o DNA. Essa bactéria aqui, eu estou especificando que ela é uma bactéria resistente à cefalexina. Então, quando o indivíduo toma um medicamento, cefalexina ou qualquer outro antibiótico, essa cefalexina, quando ela age no local que tem muitas bactérias, algumas bactérias já são naturalmente, é bom que isso fique bem especificado, viu? Naturalmente resistente. As bactérias, elas não desenvolvem resistência aos antibióticos. Elas são naturalmente resistentes. Faça aquela seguinte analogia. Tipo assim, uma família que tem 3 pessoas, aí vem uma onda de gripe. Das 3 pessoas, as 2 pessoas gripam, mas uma não gripa, convivendo com as que estão gripadas. Essa que não gripa porque ela é naturalmente, tem uma boa imunidade, ela é naturalmente preparada para não desenvolver aquele problema naquele dado momento. Então, nas bactérias é o mesmo jeito. E isso na biologia é chamado de seleção natural, todo esse processo aqui. Então, como é que isso ocorre? A cefalexina vai agir nessa bactéria e não vai matar ela. Ela vai continuar viva, mesmo com a presença do antibiótico ali. E as bactérias, elas se reproduzem, e ela vai se reproduzir pelo processo de bipartição, que só a título de informação, isso geralmente demora de 20 a 30 minutos. Uma bactéria vai originar 2 bactérias, certo? E essas 2 bactérias originadas a partir dessas, elas também são resistentes à amoxicilina. Essa daqui também tem resistência à amoxicilina, porque o DNA dessa foi passado para essa daqui também, e passado para essa daqui também. Essas 2 aqui, daqui a tantos minutos, vão originar mais 2, que vão originar mais 2, e aí sucessivamente. Então, é desse modo que ocorre o processo de transmissão da resistência bacteriana nas diversas bactérias que se originam de uma bactéria resistente. E agora vamos falar da prevenção da resistência bacteriana, né? Como é que nós podemos agir e interagir para poder diminuir esse processo que é tão
maléfico nas ciências da saúde. Primeiramente, é a vacinação apropriada, né, daquelas doenças que existem vacina. O que é essa vacinação apropriada? É a vacinação feita com a quantidade de doses específica para promover a imunidade, certo? Sem falhar nenhuma dose e terminar o esquema da vacina. Segundamente, é o uso de catéteres estéreis. O que são catéteres? São tudo aquilo que a gente introduz no paciente, equipe de soro, as agulhas em si, as outras substâncias que são utilizadas para intubação. Essa outra ação aqui, que isso aqui é de uma extrema eficácia, né? E agora, no tempo de coronavírus, nunca se falou tanto em lavagem das mãos. O outro item é a antibiótico terapia baseada em padrões locais. O que é esse padrões locais? É a escolha de antibiótico de acordo com a sintomatologia, os relatos do paciente, baseado na dose adequada e no tempo de uso do antibiótico, tá? Vamos também relacionar as infecções versus colonização do catéteres. O que é isso? É um catéter que passa muito tempo no paciente, ele termina se colonizando e levando um processo infeccioso. Então existe um tempo de rodízio desses catéteres e também a profilaxia, né? Que está relacionada a todas as questões que a gente fala. De lavagem das mãos, ter cuidado com os processos infecciosos em si. Agora, pessoal, nós vamos falar dessas três situações relacionadas a como é que se pensa, né? Como é que o médico pensa na escolha de um antibiótico de acordo com as situações. Então, existem três situações. A primeira situação é a terapia empírica. O que é isso? O empirismo está relacionado às questões de observação, né? Que não foram cientificamente testadas. Então, quando o agente não foi identificado, veja lá, o agente causador não foi identificado. E existe risco para a gente esperar. Ou seja, aquele paciente está num estado de risco e o agente não foi identificado. O paciente está com infecção em alguma região do organismo, o antibiograma não saiu o resultado e não dá para esperar, porque é um local de risco. Então o médico ele vai escolher um antibiótico de largo espectro ou associações de antibiótico. Certo? O que é esse antibiótico de largo espectro? É uma classe de antibiótico que vai agir sobre uma quantidade maior de bactérias, ou ele vai associar um antibiótico a outro, porque ele não tem certeza da bactéria que está provocando o processo infeccioso. A outra situação na escolha de um antibiótico é a terapia racional, que é a terapia definitiva. Vocês viram que aqui é a inicial. O paciente está hospitalizado, está com um processo infeccioso lá, apresentando vários sintomas. Por exemplo, o paciente chega relatando dificuldade de baixar a cabeça, muita febre. E aí é identificado que esse paciente está com a meningite instalada. Como eles não têm a certeza, aí ele vai para o antibiótico de largo espectro e associações. Depois que ele tem um resultado do exame em si, aí ele vai para a terapia definitiva com um antibiótico específico para aquela bactéria, onde o agente agressor foi identificado e o espectro estreito de ação do antibiótico se torna ativo. E a terceira ação é a terapia profilática. O que é profilaxia? É a gente usar um antibiótico antes de ter o processo infeccioso. Nesse caso específico aqui, ele é utilizado em cirurgias, né, na CCIH, ou contato íntimo com a bactéria. Eu devo escolher um antibiótico mais indicado. Então, isso que é a profilaxia antibiótica. Geralmente, os pacientes que fazem cirurgias, eles já saem do processo cirúrgico com a prescrição de um antibiótico. Aí você deveria se perguntar, mas por que se ele não está nem com processo infeccioso? É porque o risco cirúrgico existe e de modo profilático o médico já faz a prescrição do antibiótico prevendo que aquele paciente vai ter um processo infeccioso. E como eu me referenciei no slide passado, vamos aqui detalhar mais a antibiótico profilaxia. Então, a antibiótico profilaxia é a profilaxia com antibiótico, ou seja, geralmente utilizado no pós-cirúrgico, né? Em cirurgias, consiste na administração de antimicrobianos aos pacientes que serão submetidos a procedimento cirúrgico, não havendo evidência, prestem atenção nisso aqui, que não há evidência de infecção instalada. Então, todas as vezes que você faz uso de um antibiótico
gente usa um antibiótico antes do reconhecimento do processo infeccioso, você está fazendo uma antibiótico profilaxia. Qual é o intuito disso? O intuito disso é o seguinte: como o paciente vai passar por um processo invasivo, certo? Vai ter parte do organismo aberta e existe o risco potencial de infecção, dependendo do local onde essa cirurgia esteja ocorrendo, porque existem as cirurgias que já são potencialmente infectadas. Por exemplo, a cirurgia feita no abdômen, na região abdominal, onde vai ocorrer a manipulação do intestino grosso especificamente. Então já é uma cirurgia potencialmente contaminada. Então já é feito o processo de prescrição de antibiótico antes do processo cirúrgico e após o processo cirúrgico, mesmo que esse paciente não tenha instalado nenhum processo infeccioso. E isso é chamado de antibiótico profilaxia. E nesse quadro aqui, pessoal, eu explico mais detalhadamente como é que a profilaxia é utilizada de modo clínico. Então, assim, o objetivo é prevenir o desenvolvimento de infecção sintomática ou a propagação de doença, administrando um antibiótico antes, durante ou imediatamente após a exposição ao agente infeccioso, ou seja, sem certeza de que o processo infeccioso está instalado. Qual é a justificativa de se fazer isso em ciência da saúde? A seguinte justificativa: o uso desse tipo de profilaxia depende de alguns fatores. Probabilidade de o paciente desenvolver infecção sintomática se a quimioprofilaxia não for usada, ou seja, o paciente existe um potencial risco e grande de desenvolver uma infecção. Gravidade da doença a ser prevenida, as defesas do paciente, como eu falei, imunodeprimido, a eficácia da droga na prevenção da infecção, a aceitabilidade da droga baseada em suas potenciais de reações adversas e a duração de exposição em probabilidade e nova exposição ao agente infeccioso e a probabilidade de consequência da promoção da resistência às drogas usadas, como também o custo e a disponibilidade do regime profilático. Então, pessoal, essa justificativa aí são as que existem relacionadas a o médico utilizar um antibiótico antes da identificação do processo infeccioso, porque ele suspeita de que aquele paciente tem um grande potencial para desenvolver um processo infeccioso. E aqui, nesse quadro, nós temos as diversas indicações, onde vocês vão encontrar os exemplos. Prevenção de crise recorrente de febre reumática. Qual é a droga que vai ser utilizada? A penicilina intramuscular, via oral, a sulfadiazina, início. E aqui a prevenção de doença meningocócica, prevenção de doença por hemófilos influenza tipo B. E aí sucessivamente, tá? E nesse último item aqui, nós vamos voltar ao assunto de resistência bacteriana. Estão vendo aqui que na gravura o antibiótico está tentando agir sobre a bactéria, mas ela está totalmente protegida contra a ação do antibiótico. Nessa outra gravura aqui, vamos entender as seguintes coisas. Então, mecanismo de resistência bacteriana. Como que as bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos. Então, como é que aqui está funcionando? Você está vendo aqui nesse quadro um grupo de bactérias, né? E aqui está dizendo a ação dos antibióticos sobre as bactérias. Então, foi colocado um antibiótico aqui para agir em cima dessas bactérias. Vocês estão vendo que dessas bactérias aqui, essa daqui é uma bactéria que ela não sofreu nada, ela continua na mesma coloração, e essa daqui também, e as demais estão ficando enfraquecidas. Então, o que a gente entende a partir disso daí? Que essas duas bactérias aqui, elas são naturalmente resistentes à ação desse antibiótico que foi colocado aqui, para agir sobre essas bactérias. Após a ação desse antibiótico, o antibiótico continua agindo, aí passa para o segundo momento. Esse antibiótico agiu, veja lá que ele já matou boa parte das bactérias que tinham.
E essas duas aqui ficaram lá, meio enfraquecidas, mas não morreram. Certo? Então, o antibiótico causa determinada ação nas bactérias, agindo em cima de suas proteínas e diminuindo a ação infecciosa. Nesse exato momento aqui, pessoal, do processo infeccioso, é o momento que o paciente tem uma súbita melhora, ele tem uma grande melhora. Aqui ele está com o processo infeccioso instalado, começou a utilizar o antibiótico, esse antibiótico agiu, e aqui, como diminuiu a população de bactérias, ele tem uma melhora, porque a quantidade de bactérias diminuiu os sintomas agressivos. Essas bactérias começam a se reproduzir e voltam a originar outras bactérias que agora são resistentes, bactérias resistentes ao antibiótico surgindo no processo infeccioso. Essas bactérias aqui, elas já são resistentes. O que é esse momento aqui? A recidiva da doença. Recidiva da infecção. O paciente estava no estado de melhora e ressurgiu os sintomas novamente do processo infeccioso. Isso é interpretado como uma seletividade das bactérias que são resistentes e elas começaram a se multiplicar e ocorreu a manifestação dos sinais e sintomas do processo infeccioso. E daí para frente as bactérias vão se reproduzir normalmente e tornar o processo infeccioso de uma forma que esse antibiótico que está sendo utilizado não tenha mais nenhuma eficácia. Viu, pessoal? Está aqui, o problema vai persistir e as bactérias estão resistentes ao antibiótico. Então, pessoal, com essa aula a gente finaliza a disciplina, certo? E um bom estudo para vocês, espero que vocês tenham entendido.